o ponto-chave agora é nós vamos usar essas medições aqui. Vamos usar essas medições aqui. Essas medições vão ser usadas em diferentes estratégias de controle. Então, essas informações, essas medições, são o que vai permitir com que nós acompanhemos o que está acontecendo com a planta. E nós vamos, em cima dessas informações que nós obtemos aqui, e vamos estruturar essas informações de uma forma hierárquica, e baseado nessas informações, nós vamos, então, atuar no sistema através das variáveis manipuladas. Então, as variáveis manipuladas vão ser justamente aquilo que nós vamos poder mexer. E elas vão ser o quê? Vai ser a válvula, as variáveis manipuladas vão ser essa válvula aqui, abertura da válvula de saída. Então, as MVs vão ser a abertura da válvula de saída, a abertura da válvula fria. Essas aberturas, elas estão na faixa de 100% aberta, abertura total, e 100% fechada, no caso, 0% aberta, fechada. Então, elas têm uma faixa, certo? De 0 a 1 ou de 0 a 100%. Aí nós temos também a outra variável manipulada, que é a de fluido de aquecimento, abertura da válvula de aquecimento. E temos ainda o set point do controlador de potência. Que é esse cara aqui, o set point desse controlador de potência. Essas são as nossas variáveis manipuladas. Nós temos 4. Nós temos 4 variáveis manipuladas. Certo? Então, as variáveis manipuladas, as MVs, XF, XQ, XS e o set point da potência. Representado como ponto SP, que é o set point. SP é set point. É o valor desejado da potência. Que está fortemente associado ao consumo de energia elétrica e, consequentemente, ao objetivo econômico. Certo? Lista dos principais distúrbios. Dá para dizer que os principais distúrbios são temperatura de alimentação, TIM, que é a temperatura de alimentação, que é a temperatura do distúrbio TD aqui, e a própria temperatura TF. Nós temos também um outro distúrbio, vou chamar isso aqui dessa válvula manual aqui, ó. Pelo fato de nós, que é uma válvula manual, aí entra uma questão, ela pode ser um distúrbio ou ela pode ser um atuador, uma variável manipulada pelo fato de eu poder ajustá-la.
Então, isso aqui, na realidade, é questionável colocá-lo aqui como distúrbio. Tá? Mas, por exemplo, se eu quiser produzir um distúrbio que eu posso atuar em cima do sistema, para produzi-lo, eu vou lá e manualmente abro e fecho essa válvula e com isso estou criando um distúrbio no sistema. Mas é um distúrbio que eu estou conseguindo produzi-lo, gerá-lo manualmente. E a vazão do fluido frio lá. Esses são os distúrbios. Nós também temos outros distúrbios, como, por exemplo, para cada subsistema desses, nós temos distúrbios acontecendo. A vazão de gás, o poder calorífico do gás. No caso da energia elétrica, a voltagem, 110 volts, por exemplo. Se eu pegar a energia elétrica, ela oscila um pouco, principalmente nos horários de pico. Então, isso tudo afeta a potência elétrica também. Então, são distúrbios que vão acontecer no sistema, mas esses são distúrbios que acabam não sendo propagados. Esse distúrbio de variação de potencial ou de poder calorífico do gás não é propagado porque aqui tem um controlador, uma malha de controle liga e desliga que nós não relacionamos na nossa listagem, nós poderíamos relacioná-la, mas ela também acaba sendo uma variável manipulada. Vou colocar essa variável manipulada, que é o controle dessa temperatura, que é o set point. Vamos chamar aqui de TI. Eu não pus o medidor de temperatura, mas o set point da temperatura desse cara aqui também é uma variável manipulada. Temperatura, set point da temperatura do termostato. Só que ele vai trabalhar numa faixa, né? Se a gente parar para pensar, se eu elevar a temperatura do termostato, eu aumento a capacidade de temperatura de saída que o sistema vai estar. Isso aqui vai trabalhar com uma faixa de temperatura de saída. Isso é uma variável manipulada que tem um impacto econômico também. Por que tem um impacto econômico? Imagina se eu aumento essa temperatura do termostato aqui desse boiler. Eu vou aumentar a perda de calor por meio. Isso, por um lado, aumenta a capacidade de controlar o sistema, mas, por outro lado, eu vou gastar mais energia. Então, as coisas estão relacionadas, né? De uma forma ou de outra. Então, para cada um desses subsistemas, tem alguns distúrbios que, pelo fato de ter um controlador ali, esse distúrbio acaba não se propagando para o resto do sistema ou diminui a propagação. No caso do controle termostato dessa temperatura aqui, esse distúrbio de temperatura de alimentação, que é o equivalente ao TF, acaba não se propagando nesse TQ. O TQ acaba não caindo. Ele cai um pouco, sim, mas ele fica dentro de uma faixa porque eu estou usando o controlador liga e desliga. Então, a vantagem, assim como o controle de potência elétrica aqui, vai evitar que variações de tensão venham a produzir erros no sistema. Só um minutinho que eu vou fazer uma pausa na nossa. O próximo passo é nós analisarmos ou representarmos esse sistema de uma forma simplificada, usando
um diagramazinho de blocos. E aí vai ficar mais clara a relação causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. Então, nós começamos, nesse caso aqui, com o tanque principal. Fazemos aqui a tubulação. De saída. E vou fazer um boilerzinho. Esse aqui seria o boiler. Certo? Então vamos escrever aqui. Aqui é o tanque. Tubulação. E aqui é o boiler. Hoje em dia não se usa mais boiler. Hoje em dia normalmente se usa aquecedor de passagem. Mas o boiler é interessante. Em alguns sistemas ainda tem boiler. Mas normalmente se usa aquecedor de passagem. Mas não vou abrir esse parênteses aqui. Então, do tanque, o que sai? Sai a temperatura T1. T1 não, T2. Deixa eu pegar a figurinha aqui. Sai T2. É o TI2. Da tubulação sai o TI1. Esses dois estão fortemente atrelados. Ainda faltou o distúrbio aqui, que eu esqueci de falar, a temperatura ambiente. Né? Tinf, que é a temperatura ambiente, é um distúrbio importante. Temperatura ambiente. É um distúrbio que faltou ser relacionado. Temperatura ambiente. Esse é um distúrbio que afeta tanto a tubulação quanto o boiler. A perda de calor no boiler que é o TINF. É um distúrbio no boiler também. O boiler vai alimentar a temperatura de saída aqui, que é a temperatura quente. A temperatura quente é representado com a letra T quente. TI3. TI3. E aí, claro, aqui entra no sistema como entrada, vai entrar claro que o boiler tem duas entradas. Uma é a vazão e a temperatura fria. Né? Deixa eu deslocar isso aqui. Temperatura fria e a vazão. Eu vou representar de uma forma mais simplificada, mas aqui eu tenho a vazão. Vazão de fluido quente, que a variável manipulada é a abertura da válvula. E isso aqui acaba sendo, então, uma entrada no sistema também do tanque.
nós temos aqui... Deixa eu deslocar esse cara aqui para cima, que é o TQ. Que é a vazão do fluido de aquecimento, FI6. Observem que a válvula ela está colocada antes do boiler. Por que ela está colocada antes do boiler? Com isso eu diminuo a chance de cavitação da válvula. Quanto mais quente for um fluido, maior é a chance dela cavitar na válvula de controle. Então, nesse caso, a ideia é usar a válvula antes, porque daí ela não vai ter tanta propensão a cavitar. Só por isso. Por isso que ela está antes. Daí nós temos também como entradas desse sistema, do tanque, a temperatura fria, a vazão fria, o controle e a vazão de temperatura. Vou pôr mais uma fletinha aqui. Então, a temperatura fria, TI 4, que é a água fria. Esse também acaba afetando, ó, vou até representar aqui. É a mesma grandeza, né? Porque a temperatura fria está entrando aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Escrever aqui a temperatura fria. TI 4, que é a temperatura fria. Ela alimenta o boiler e alimenta o sistema. A vazão fria, que é o FI5. Observe que o FI, na realidade, isso aqui é a função da abertura. Isso aqui é F. Não é aqui. É a função da abertura da válvula. A válvula, que é a variável verdadeira, a variável manipulada, né? Só que ela provoca um aumento e uma diminuição de vazão. E o que afeta o sistema físico é a vazão que entra no sistema. Então, por isso que nós estamos representando dessa forma aqui. É que a vazão que afeta o sistema. A válvula leva a uma alteração dessa vazão. Certo? A válvula leva a uma alteração dessa vazão. Vazão, temperatura fria está ali. Agora falta a potência elétrica, que é mais uma variável de entrada no sistema. Mais uma variável manipulada no sistema. E aqui a vazão de saída, que é representado pela vazão FI7. Que é a vazão de saída que tem a ver com a abertura da válvula de saída. Ela entra aqui, essa é essencialmente a mesma vazão que vai passar pela tubulação. Então, e é a mesma vazão que vai dar na saída. Então, ela é praticamente... poderia até reduzir aqui, assim. Esse bloco. E aí, já levar isso aqui para a saída do sistema. Ela não tem dinâmica nenhuma, né? Ela é rápida.
Então, é essencialmente o que entra no sistema, ela acaba afetando o sistema, acaba afetando a temperatura do tanque, mas ela é já sentida praticamente na saída do sistema e é uma das variáveis de saída. Certo? Então, isso aqui seria uma representação que estabelece a relação entrada e saída. Nos tanques ainda nós temos aqueles distúrbios que vão afetar o nosso sistema. Aí aqui também é afetado pela temperatura ambiente, sem sombra de dúvida. É afetado também pela vazão do fluido frio, de distúrbio da temperatura da água fria. Mas eu vou usar aqui o TD aquele, porque já entrou aqui, ó. Então, esse aqui é um distúrbio e não uma variável manipulada. Não esse aqui, a temperatura T4. Esse aqui que é um distúrbio. Certo? Isso permite, é interessante sempre criar esses bloquinhos, porque eles nos permitem entender a relação causa e efeito. Quem produz o quê, quem é responsável pelo quê. Quem é consequência e quem é causa. O que é causa para um determinado sistema, subsistema, pode ser consequência de outro. Então, por exemplo, a temperatura de aquecimento, ela é causa para a temperatura de saída do tanque. Mas ela é uma consequência do aquecimento do boiler, que teria mais uma variável de entrada, que é o aquecimento, que é o gás de entrada, que eu não ilustrei aqui. Certo? Mas como a gente vai trabalhar com ele no esquema liga e desliga, nós teríamos então os set points. Eu vou colocar por cima aqui, vou colocar, que seria o set point do boiler. Em lugar de colocar a entrada, vou pôr em azul, em verde. Isso aqui seria o set point do boiler, que é a faixa de operação dessa temperatura do boiler, que é o set point do termostato. Do termostato do boiler, certo? Então, essas são relações que... Isso serve para ter uma visão, organizar a relação causa e efeito, para desenvolver tanto a estratégia de controle quanto a implementação. Mais adiante na disciplina, nós vamos gerar modelos matemáticos. Na hora de gerar modelos matemáticos para o sistema, para descrever o sistema, é interessante ter esses bloquinhos, porque facilita na hora de gerar os modelos, certo? Então, é sempre interessante ter essa relação. E agora, para finalizar, a nossa discussão é o desenvolvimento de algumas estratégias de controle. Existem, para esse sistema, uma quantidade muito grande de possíveis estratégias. A questão é que nós temos que conciliar
simplicidade com representatividade. Particularmente, eu vou mostrar para vocês uma das estratégias, mas tem N estratégias. A primeira decisão que nós temos que tomar nesse sistema é definir qual variável que será utilizada para controlar a produção da unidade. Claro que a gente está falando de produção da unidade se fosse uma indústria de algum processo em si. Aqui a nossa produção ela é caracterizada pela vazão do banho. Ou seja, a quantidade de água quente, a quantidade de água numa determinada temperatura adequada. Isso é produção. A recomendação que eu faço para vocês é determinar, usar a variável que é gargalo. Variável, ou melhor, o gargalo da unidade para controlar a produção. Observe que o gargalo nesse sistema provavelmente está associado a essa corrente de saída. Por que eu disse provavelmente? Tudo depende do projeto que nós fizermos para o sistema. Mas aqui eu observo que eu tenho duas correntes entrando e uma corrente saindo. A chance de quem limitar a vazão do processo ser a corrente de saída ser maior é grande. Então, vou assumir que se a corrente de saída for o gargalo da unidade, eu vou assumir que ela é a responsável pelo gargalo e, consequentemente, eu vou usá-la para controlar a produção. A produção é medida pelo FI7. E aí eu vou associar o controle dessa vazão de saída à utilização dessa variável. Logo, quem vai ficar responsável pelo controle do nível vai ter que ser a alimentação da vazão de entrada. A alimentação da vazão de entrada vai ter que ser utilizada para controlar o nível. Poderia fazer de outra forma. Poderia fazer, por exemplo, o nível sendo controlado por essa válvula de saída. Daí, nesse caso, a produção teria que ser controlada pela vazão de alimentação. Seriam duas estratégias possíveis. A estratégia vermelha, aqui ilustrada, seria na situação em que o gargalo da produção ocorresse aqui. Ó. Se a corrente fria fosse o gargalo da produção. Se a corrente quente fosse o gargalo da produção, eu iria associar esse controle por aqui. Ó. Certo? Então, essa é a ideia. Por que isso é... Eu vou ficar com a estratégia verde, que é o mais fácil de explicar para vocês. Numa estratégia para não ficar enchendo de desenhos em si. Observe o seguinte, ó. Se aqui é o gargalo da produção, digamos que aqui consiga passar 10 litros por minuto. Aqui consiga passar 10 litros por minuto, aqui 10 litros por minuto. Então, aparentemente, a vazão que pode chegar aqui por cima,
máxima possível seria 20 litros. E por aqui só saem 10 litros. Quer dizer que, nessa situação, eu poderia pedir 20 litros, eu conseguiria atender 20 litros por cima, mas não sairia aqui 20 litros. No máximo pode sair 10. O que aconteceria com o nível desse tanque? Começaria a subir, 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 subir e transbordaria. Aí o que acontece? Eu teria que desenvolver no sistema de controle uma série de entretravamentos. Porque nessas situações onde o sistema teria um comportamento fora do padrão, eu teria que parar a unidade, fazer chaveamentos na unidade. Tudo isso teria que ser feito e concebido. Já se eu faço essa estratégia aqui, se eu pedir 20, ele vai no máximo me dar 10 aqui e automaticamente o sistema se autorregula, sem problema nenhum de funcionamento. Já se eu, porventura, quiser 20, ele no máximo vai abrir essa válvula no máximo que ela vai conseguir, evitando que o sistema inunde. Certo? Então, essa é a ideia por trás dessa escolha. FR. Onde é que está o FR? Ah, o FR também, concordo. A Bárbara escreveu o FR que tinha que ser representado, o FR esse aqui também teria que ser representado, sim. Eu esqueci de representar o FR. O FR também tinha que ser representado no sistema. Eu vou colocar o FR bem lembrado, Bárbara. A Bárbara perguntou se eu tinha que representar o FR. Tem que representar o FR também. Eu vou representar ele entrando por cima, tá? Só abrindo um parênteses aqui. FR, certo. Bom, vamos lá. Então, agora vamos continuar a nossa estratégia. Então, as decisões que eu tomo num determinado nível, elas impactam nos outros níveis. Com relação ao controle de temperatura, o controle de temperatura, ele tem um elevado tempo morto por causa da tubulação. Então, nesse caso, é interessante fazer uma estratégia em cascata. E aí nós vamos usar o que a gente chama de split range. Eu vou mexer tanto nessa válvula aqui de aquecimento, e se ela não der conta, eu vou mexer no set point da potência elétrica. Então, eu vou primeiro usar o máximo de aquecimento elétrico de boiler que eu vou poder usar. Eu ainda posso jogar aqui, se eu quiser, numa estratégia no set point do boiler, mas eu vou deixar o set point do boiler fixo. E aí eu vou usar, primeiro eu vou usar a válvula quente, e se eu não conseguir com a válvula quente, eu começo a usar a energia elétrica. Então, essa é... E aí, em malha cascata, eu tenho o set point dessa malha interna, vai ser a variável manipulada para a malha externa. Então, eu estou usando as fontes de energia elétrica para controlar a temperatura, na forma de malha cascata. Mas eu posso ainda melhorar, posso fazer um feed forward, posso fazer
Ratios controle, controle baseado em razões e tudo mais, que daí eu vou fazer o uso dessas razões aqui, certo? Então, eu vou deixar como exercício complementar para vocês proporem uma outra estratégia. Aí, na próxima semana, eu vou mostrar mais uma outra estratégia. Mas se vocês me perguntarem que estratégia eu utilizaria para controlar esse sistema, seria, a princípio, essa aqui. Ela é uma estratégia simples e suficiente, ou seja, eu não preciso dos medidores de vazão, ou seja, eu consigo com isso gastar menos dinheiro, menos equipamentos para serem mantidos e tudo mais. Mas existe a possibilidade de utilizá-los, e para utilizá-los, nós vamos ter que dar uma incrementada na estratégia, que é o chamado de razão de controle. Razão de controle é aquilo que vocês têm em casa quando tem uma torneira com água quente e fria, em que você mexe na proporção da água quente e fria. Seria o controle por razão, certo? Industrialmente, para poder implementar um controle dessa natureza, normalmente eu precisaria os medidores de vazão. E isso eu vou apresentar para vocês na semana que vem, junto com o próximo exercício da semana que vem. Então, eu vou deixar vocês darem uma pensada em cima disso aqui que eu apresentei para vocês. E com isso eu termino a aula de hoje em termos de apresentação e me coloco à disposição para tirar dúvidas que porventura vocês tenham.